Amém. Boa noite, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 1. É um texto muito conhecido e o tema da mensagem de hoje é o altar sou eu. Amém? Romanos, capítulo 12. Vamos ler? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Podemos assentar. Que Deus possa nos direcionar a falar sobre altar. Ontem à noite eu estava com outra pregação, outra ministração. Eu queria falar de promessas. Mas Deus tocou no meu coração de madrugada para eu falar sobre altar. E altar é um tema tão importante na Bíblia que o primeiro altar que foi edificado como oferta foi na reconexão, não na reconexão, mas no reencontro do homem com Deus. O homem pecou, ele estava no jardim do Éden, ele pecou, Adão, ele teve Caim e Abel. E logo Caim e Abel tiveram a oportunidade de fazer uma oferta, de fazer uma entrega a Deus. O altar na Bíblia tem várias funções. Quando nós ofertamos algo para Deus, nós estamos abrindo mão de algo. E a palavra altar significa, além de encontro, significa também renúncia. Eu estou abrindo mão de algo para dar para Deus. Naquela época, as pessoas entregavam suas ofertas nos altares, faziam sacrifícios no altar. E a Bíblia, através de Abraão, Isaac, Jacó, todos eles edificaram altares para Deus. E o interessante é que na escola dominical, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre Gideão. E Deus, quando encontrou com Gideão, a primeira coisa que ele falou para Gideão: Gideão, conserte seu altar e consagre o seu altar a mim. E uma coisa que nós podemos entender na Bíblia: Deus nunca compartilhou um altar, Deus nunca dividiu um altar e Deus nunca permitiu que o altar dele fosse maculado, fosse desprezado, que perdesse o valor e perdesse a importância. Amém. Deus sempre foi claro com o altar dele. Se o povo começasse a oferecer altares para outros deuses, Deus entregava esse povo nas mãos dos seus inimigos. Só que hoje, eu não preciso ofertar um animal. Eu não preciso, como no Velho Testamento, pegar um animal e ofertar. Mas Paulo fala aqui em Romanos: qual é o altar que eu devo ofertar para Deus? O altar sou eu. Você pode dizer comigo? O altar sou eu. Paulo fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. E isso é um detalhe muito interessante, porque no altar, o animal, em alguns sacrifícios, ele era entregue morto. Ele matava o animal, tirava o sangue, tinha todo um ritual para depois colocar no altar para a consumação. Só que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, como oferta viva. Aí eu te pergunto: Glauber, eu sou digno de me entregar para um altar? Você se acha que você por si só é digno de se entregar para um altar? Naquela época pegava um animal que não tinha pecado e entregava. O animal com manchas não podia ser sacrificado. Então, automaticamente, nem eu nem você poderíamos ser entregue no altar para Deus, porque nós somos pecadores. Mas veio o Cordeiro de Deus e ele se entregou por nós. Ele se entregou como sacrifício que viveu e morreu. E nós podemos nos entregar vivos para Deus.
A nossa intenção de altar é uma oferta, um local consagrado para oferecer sacrifícios, orações e adoração a Deus. Eu fui pesquisar sobre altar e a função do altar é essa: eu vou renunciar, abrir mão de algo e entregar para Deus. Eu vou fazer que esse algo que eu estou entregando para Deus possa ser recebido por Ele como um sacrifício. Sacrifício significa abrir mão. Como oração, um momento que eu peço algo para Deus. Como adoração e também como um ponto de conexão entre o homem e Deus. Então o altar, na Bíblia, lá em Gênesis 12, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência te darei essa terra. E o que Abraão fez? Edificou ali um altar na presença do Senhor e o adorou. Glória a Deus. Todas as vezes que vinha uma promessa, Abraão, ele começava a sacrificar altares para Deus. Até que um dia, Deus pediu que a própria promessa dele fosse o altar. Que a própria promessa dele fosse o sacrifício. E a gente precisa entender que a minha vida, a sua vida, ela precisa ser entregue a Deus como uma oferta de sacrifício. Para quê? Para que eu possa morrer o meu eu e um novo eu nascer, uma nova vida viver. O altar também na Bíblia, ele é um momento onde eu estou fugindo, Jacó está fugindo do seu irmão, porque o irmão queria matar, e ele foi até Betel, que é conhecido como Casa de Deus, e ali ele estabeleceu um altar a Deus, que lhe apareceu quando ele estava fugindo. Na angústia de Jacó, ele ofereceu um altar e Deus apareceu. Então eu posso pensar que o altar, ela tem várias funções, tem vários motivos que eu posso estabelecer um altar. E se eu sou um altar, o que eu preciso estabelecer na minha vida como um altar? Primeira coisa, eu preciso que a minha vida se torne um local de adoração a Deus. Se a minha vida é um altar, ela é entregue a quem? A Deus. Agora, eu posso oferecer altares para outros deuses? Eu tenho essa autonomia. Mas, infelizmente, eu não devo fazer isso. Eu não posso fazer isso. Infelizmente, nós colocamos outras coisas naquele altar que nós entregamos a nossa vida. A nossa vida, ela pode estar no centro da vontade de Deus, ou ela pode estar no centro da nossa vontade, que é um grande perigo. Eu colocar a minha vida no centro da minha vontade é perigoso. E pior, é eu colocar a minha vida no centro do meu medo, no centro da minha angústia, no centro do meu problema. O altar é um local que eu devo adorar a Deus. Pode ser em aflição, vou adorar a Deus. Pode ser na angústia, vou adorar a Deus. Estou fugindo de alguém que está me perseguindo, vou adorar a Deus. Recebi uma promessa, vou adorar a Deus. E o altar, como eu falei, é um momento de reencontro com Deus. Deus apareceu para quem a Bíblia fala. Não foi Adão nem Eva que ofereceu altares a Deus, sacrifícios. Foram Caim e Abel. E Deus fez o que com um? Aceitou e rejeitou o do outro. E a história todo mundo conhece. Quando Deus rejeitou o altar de Caim, a oferta de Caim, Ele não expulsou Caim. Ele falou: Caim, conserte o seu altar, porque eu quero receber. Quando nós estamos distantes da presença de Deus, Deus não fala: eu não te quero mais. Deus fala: conserte seu altar, porque eu quero habitar em você. Eu quero receber a sua adoração. Você é um local de adoração. Você é um local onde eu quero permanecer, estar e fazer morada.
Então o altar, ele é visto por muitas vezes como uma forma de me aproximar mais de Deus. Eu estou distante de Deus, eu faço um altar. Eu não preciso de todo aquele ritual, eu preciso apenas clamar um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Quando eu clamo o nome de Jesus, falo: Jesus, venha morar em mim. Uma coisa que eu sei, Deus, Ele te aceita como você está. Mas a partir do momento que você encontra Deus, você não permanece como está. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que teve um encontro com Deus e não teve transformação. Deus me aceita como eu estou, mas Ele não deixa eu permanecer como eu estou. Quando Elias estava com os profetas de Baal, ele molhou o altar e ele consertou o altar para que fogo descesse. Nas nossas vidas, nós precisamos aprender que altar também é consagração. É eu me consertar, é eu me entregar, é eu me sacrificar para que eu possa receber, ou para que eu possa voltar a receber aquilo que estava perdido, aquilo que eu tinha deixado fora. Por várias vezes o povo de Israel deixava de oferecer sacrifícios a Deus e oferecia sacrifícios a outros deuses, e Deus falava: volta. Lá em Oséias, Deus fala: como era criança, eu trazia para perto de mim. Quando Israel era pequeno, eu me achegava a ele. Então o altar, ele também é como oferta, é como um motivo de arrependimento, de sacrifício e de perdão. O altar, ele tem a função de memória e de aliança. Josué, quando ofereceu um altar a Deus, lá no livro de Josué, ele fala: vamos construir um altar não para sacrifícios, não para holocaustos, nem para sacrifícios. Será um lembrete entre nós e vocês e as gerações futuras de nós, que temos o direito de adorar a Deus na sua presença. Josué estava oferecendo um altar para lembrar do privilégio que ele tinha de poder adorar a Deus. Quando eu construo o altar em minha vida, eu começo a me lembrar do sacrifício de Jesus. Eu começo a me lembrar da graça de Jesus. E eu começo a ser consolado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que acende a chama dentro do altar. Ele que acende a vontade dentro do altar. É Ele que chega para nós e começa a falar: esse altar não está consertado, esse altar está ruim, esse altar não está da forma que eu quero. O Espírito Santo vai nos convencer dia após dia da nossa forma de viver. O altar é uma aliança entre o homem e Deus. E existem vários sinais em nossas vidas que Deus, Ele quer fazer uma aliança conosco. Eu leio a Bíblia, todo momento eu vejo Deus querendo estar com o homem, e o homem sem estar apto para estar com Deus. E Deus tenta de várias e várias formas. No primeiro versículo da Bíblia, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, para que o homem pudesse habitar nela. Isso é Gênesis 1. Lá no último capítulo de Apocalipse, Jesus já fala diferente. Existe um céu, uma cidade, e eu vou estar lá, e vocês estarão lá comigo, e eu vou enxugar toda lágrima e toda dor. A Bíblia toda é para se cumprir essa promessa. Deus nunca mentiu, Ele nunca mentirá. Nós um dia estaremos em um local onde não precisaremos mais oferecer altar para Deus, porque estaremos com o próprio Deus. A nossa conexão com Deus será eterna. O altar também é um local de intercessão e adoração. Quando eu começo a orar, quando eu começo a falar assim: Deus, eu quero, um exemplo, Deus, eu quero que o Senhor visite o meu filho que ainda não te conheceu. Você está fazendo um altar para Deus.
Você está se colocando para orar para Deus. O altar é um local de fala, de conversa, de diálogo. O altar é um local onde eu posso me achegar diante de Deus. E por várias vezes na história de Davi, ele se preocupa muito com o altar e com o sacrifício. E tem dois momentos que é bem interessante. O momento que Davi foi buscar a Arca da Aliança, e a cada 6 passos eles sacrificavam. Uma das formas que Davi viu o poder do sacrifício é que ele foi buscar a arca que sinalizava a presença de Deus, e nesse período, a cada 6 passos, ele sacrificava, até trazer a arca. E quando eu trouxe a arca, Davi se alegrou. O altar também é local de alegria. Glória a Deus. Alegria pela presença de Deus. O altar, pelo último ponto, todo sacrifício no altar, o começo, o meio e o fim assumem formas diferentes. O altar, no começo, ele tem um animal, um novilho, um animal, um novilho, era queimado e depois só tinha as cinzas. E o altar significa transformação. Todas as ofertas entregues a Deus, ela nunca saía da mesma forma que começou. Eu posso entender na minha vida, agora de forma prática, que ao estabelecer um altar para Deus, eu preciso estar disposto a adorar a Deus, eu preciso estar disposto a me sacrificar diante de Deus, eu preciso estar disposto a lembrar daquilo que Deus me prometeu, eu preciso estar disposto a orar e interceder no altar daquilo que Deus quer de mim, e eu também preciso estar disposto a passar por uma transformação. Se eu quero oferecer altar a Deus, eu tenho que me submeter à sua vontade. Todas as vezes que o homem ia ofertar algo para Deus, Deus falava como ele queria. Deus chegou para Moisés e ele fala claramente todos os detalhes da construção do tabernáculo, da construção da arca, da construção da cerimônia, da roupa. Deus foi extremamente detalhista, minucioso com aquilo que ele queria. A gente não pode achar que Deus vai aceitar toda e qualquer oferta. Teve oferta estranha que Deus rejeitou. Teve altar que Deus rejeitou. Teve ofertas que Deus não aceitou. Começando pelo próprio Caim. Eu preciso ter a dedicação para entender que o altar do Senhor é algo que não provém de mim, e sim dele. E ele pede uma coisa: que possamos entregar as nossas vidas. Você entende o contexto de vida? Não é entregar um dia para Deus, não é entregar um mês para Deus, não é entregar um ano, é entregar a sua vida. A sua vida, ela não se resume em um dia. A minha vida não se resume em um dia, em um mês, em um ano. Ela resume no tempo que eu tenho. E nós devemos nos alegrar pelo privilégio que nós temos de poder ofertar as nossas vidas a Deus. Eu vejo que nós, como seres humanos, temos que entender que quando eu vou oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o desafio: eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar santo e eu tenho que agradar a Deus. Este é o culto racional que Deus quer. A Glauber, eu vou morrer para Deus? Não precisa, viva para Ele, é o mais importante. Viva para Deus. Morrer, todo mundo vai um dia. Você não tem como fugir da morte. E logo depois que ele fala sobre a oferta, sobre como nós devemos oferecer o altar, ele chega e fala: não viva conforme os padrões deste mundo, não deixe que Deus, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação do seu espírito. Aí vem a melhor parte do altar.
logo depois do altar, tem a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? A presença de Deus. Aleluia. Saber que Deus aceitou minha oferta, saber que Deus se alegrou com minha oferta, saber que Deus estava ali para falar comigo, saber que Deus, Ele vai mostrar para mim qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Logo após o altar, eu consigo ter uma conexão com Deus, que Ele vai me direcionar como agir, como proceder e como viver. Então a única coisa que eu posso fazer para Deus é me oferecer como altar. Me oferecer como sacrifício, renunciar ao meu eu, renunciar à minha vontade, renunciar ao meu desejo e colocar Deus no centro. Ser guiado por Deus, ser transformado por Deus e aproveitar e viver uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Nós precisamos estar dispostos a fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é algo fácil, porque fazer a vontade de Deus resulta em eu abrir mão da minha vontade, que é o mais difícil. O difícil não é eu estar sem vontade, é eu entender que a vontade de Deus é diferente da minha vontade. Mas a minha vontade não é boa, a minha vontade não é perfeita, a minha vontade não é agradável. Mas a vontade de Deus sim, é boa, perfeita e agradável a Ele. Amém? Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, como igreja, Senhor. Nós estamos aqui como pessoas que o Senhor escolheu para ser altar do Senhor. Deus, nos faça a Tua habitação, nos faça o Teu altar, Senhor Jesus, para que possamos renunciar cada dia o nosso eu, que possamos deixar o velho homem para trás, que possamos deixar a nossa vontade para trás, que possamos colocar diante de Ti o nosso viver, Pai, para que o Teu querer se manifeste em nós, Senhor. Para que o Teu querer seja verdadeiro em nós, ó Pai, e que a nossa vida possa ser cumprir a Tua vontade, Te ouvir, Te obedecer e viver contigo aqui na terra, para que um dia lá no céu possamos estar contigo eternamente, Deus. No nome de Jesus, amém e amém. Agradeço a Deus.